Estamos de volta no programa Asaprev em Foco, com uma entrevista fantástica, porque a gente está sabendo de informações que a gente até desconhecia, né? Porque a Fundação Hermann Göring tem uma história, um legado enorme, né? Eu estava pensando, seu Hildo, que quando nós éramos crianças, é que acho que iniciou, o senhor Maciel estava contando, a camiseta, né? Não é mais ou menos por aí? 1950, ela então, passou a ser... bem ela deixou época. de ser uma peça que nós utilizávamos por baixo da vestimenta. Isso. E ela passou a externar, né? Ela passou a ser aparente, né? Alguns atores famosos na época de Hollywood começaram a utilizar a camiseta. Elvis Presley, eu lembro que é um dos nomes, James, exato, né? Que passaram a utilizar a camiseta como uma provocação, um ato de rebeldia, né? Demonstrando ser diferente em relação àquela comunidade. Aí ela sai do que a gente chama de uma underwear, né? Numa parte íntima do corpo, e passa a ser externada, e aos poucos vieram as estampas, e as estampas acabam trazendo uma comunicação daquilo que a pessoa quer exteriorizar, né? Naquele sentimento que ela está vivendo naquele momento. Por isso que a gente diz que a pessoa que ela trabalha com moda, o estilista, né? A moda, ele é um estilista, ele faz o papel dele, mas ele é quase que um antropólogo, né? Porque ele tem que estudar a sociedade, ele tem que entender os movimentos da sociedade, e ele tem que produzir a moda, porque a moda comunica. Então, qual é o produto que vai fazer sentido, né? Então, ele tem que produzir alguma coisa né? Criar que a comunidade, que o consumidor olhe para aquilo me representa, aquilo traz para mim o que eu quero colocar para fora, né? De que tribo eu sou, o que me conecta com isso, né? Qual é a vibe, né? que eu quero externizar. Então, a grande capacidade dessa pessoa que trabalha com produção de moda é fazer isso. De produzir peças que vão externar esse movimento. Então, quando você vai para vai conhecer um pouquinho da história do que a gente traz num dos pilares lá no museu, que é um dos eixos aqui da Fundação, e se tiverem oportunidade de conhecer, faça aqui o convite para toda a comunidade para que estejam lá com a gente. Nós recebemos desde 2010, de quando o museu foi aberto, aproximadamente 150 mil pessoas lá no museu. Nossa, é uma atração turística, né? É um equipamento turístico diferenciado aqui para a nossa comunidade. E o nosso museu, ele mais do que ter ali um acervo de peças, né, desconectadas, então o que a gente tenta trazer, né, para ele? A história, obviamente, de um pouco da família, dos desafios que a família passou, de como é que isso representou lá na época, e ao mesmo tempo a gente vai contando e conectando com o desenvolvimento da moda, e que esse desenvolvimento da moda, o que era valor para aquela comunidade e o que não era valor para aquela comunidade, o que era relevante e o que não era relevante, o que as pessoas de alguma forma queriam trazer e questionar. Então ele mais do que esse conjunto, né, de peças, ele conta aqui uma história da sociedade brasileira, dos principais movimentos ali representados pela moda, né? Então esse é o que a gente tem dentro do nosso museu, e que mais de 150 mil pessoas tiveram oportunidade de conhecer nos últimos 12, 13 anos desde a sua abertura, né? A gente até foi, né? Fez uma visita lá. Eu acho, inclusive, o seguinte, tem pessoas de Blumenau que eu acredito que não conhecem o museu. Eu acho, inclusive, aproveitar esse programa e dizer às pessoas que visitem, que vão olhar, que vão ver esse museu, vale a pena, né? Tem a história da camiseta, é muito legal. Não, e um museu totalmente diferente. Diferenciado, né? Claro. Ele tem muito bem colocado tudo. Eu fiquei encantada. E agora, como o seu Marcel falou, também passou por uma
Não repaginado, né? Exato, né? Ele, por ser museu, não significa que ele tem que congelar ao tempo, né? Então, sim, a gente fez uma nova exposição, né? Se eu não me engano, agora deve estar fazendo 2 ou 3 anos. A gente repaginou ele e começa a contar toda uma história diferente lá dentro, né? Sempre com bastante interação, sempre com bastante iniciativas, né, que nós temos que de alguma forma tentam conectar com aquele espaço, com aquela história. Até oficinas, né? Temos oficinas, né, onde que você pode personalizar lá a estampa de uma camiseta, você pode brincar. É uma parte de você de interagir, né, principalmente com o público infantil que nos visita. Nós somos pontos, né, nós somos a escolha de visitas das escolas aqui do município. Isso, né? Temos desenvolvido, inclusive, programas para trazer as crianças para estarem conosco lá no museu e vivenciar e experienciar isso. Né? Que fantástico isso. Conhecerem, né, um pouco da história, né, exato, dessa né? empresa Quantos anos ela tem agora? Ela está com 142 anos, né? Sim. E um pouco a gente vai conhecer lá da empresa e do museu, e falando agora também um pouquinho das iniciativas da marca Hering. Eu digo assim que ela é uma empresa que ao longo do seu tempo ela sempre teve com iniciativas à frente do seu tempo, né? Exemplos de iniciativas sempre lá. Sempre à frente do seu tempo. Porque, por exemplo, eu te dou algum. Em 1908, nós já ganhávamos um prêmio porque todo aquele espaço em que a Hering está, que é um espaço de quase 3 milhões de metros quadrados, para quem não conhecia, isso pertencia a um lenhador, a um madeireiro, que se tratava só de extrair toda a madeira ali daquele espaço. E quando a família comprou aquilo em 1880 e mudou as instalações lá para a organização, mais do que simplesmente instalar iniciar o espaço da sua fábrica lá, ela começou com um projeto de reflorestamento daqueles 3 milhões de metros quadrados. E em 1908 já ganhava um prêmio, né, pela preservação e por essa iniciativa de reflorestamento daquela. Então, se nós voltarmos aí esses 115 anos da história, o meio ambiente definitivamente não era uma preocupação há 115 anos atrás. As pessoas talvez não falavam sobre isso como se falam isso. Então, isso aqui é um exemplo, né, de como já havia uma iniciativa à frente do seu tempo, quando não se falava. A própria fundação, em 1935, ela fazia o papel que o Estado passou a fazer em 1943, posteriormente, com o advento da CLT, com o advento do antigo INSS, né, então ela já fazia esse papel, né? Outro exemplo, vocês vão descobrir lá no nosso museu, que a primeira brigada de incêndio ela aconteceu dentro das instalações da companhia Hering. Isso antes de Santa Catarina ter o seu próprio corpo de bombeiros. Então a brigada de incêndio ela nasce antes, né? Então qual é o recado quando você tem isso, né? Você tem um recado de um DNA de uma empresa, de uma marca, né, que está conectada com o quê? Conectada com a preocupação com a comunidade, com o meio ambiente. Mais do que dizer assim, eu cuido das pessoas, a pergunta é como é que eu vejo isso? Quais são as atitudes que me fazem valer isso, né? Então eu posso trazer aqui, o nosso tempo aqui é extremamente curto, mas inúmeras iniciativas, né, que a marca teve ao longo desses anos todos, que mostram essa visão preocupada com comunidade, com stakeholder, com redução das desigualdades, né? Mais trazendo aqui mais próximo aqui do nosso tempo, antes mesmo de surgir uma lei que regula todo o processo de terceirização das organizações, né, do jeito com que a gente opera hoje, né, com um parque fabril e você tem várias pequenas empresas que abastecem esse parque e alimentam. Antes mesmo disso, nós já tínhamos lá dentro da marca iniciativas com o compliance, com a capacitação desse empreendedor, com a capacitação desse fornecedor. Iniciativas que hoje são albergadas estão no guarda-chuva da fundação,
de levar conhecimento, levar inteligência, levar produtividade para essa pessoa que de alguma forma nos atende, a marca Hering, e para que ele saia desse negócio de sobrevivência, mas que ele se transforme efetivamente num empreendedor, que ele seja rico, tenha sucesso, né? Então tudo isso que é um DNA da marca Hering está muito representado aqui na nossa fundação. E para concluir aqui a minha fala, o que é mais bonito disso tudo, né? Vocês sabem que a companhia Hering, ela foi uma empresa que foi vendida agora recentemente por um grupo do Rio de Janeiro. Mas assim, a preservação desse eixo, né, isso é uma orientação que a gente tem dos novos controladores, eles permanecem. Eles têm uma preocupação bastante grande de fazer um papel relevante da marca Hering para com a comunidade, né? Então nós temos hoje dentro do conselho da fundação, dentro da boa governança, pessoas que representam um novo controlador, pessoas que representam a companhia Hering, que é o tradicional, e pessoas também que representam a família Hering, dentro de uma boa governança, tudo isso com o objetivo de fazer o quê? De preservar aquilo que está dentro do DNA da marca, que é esse olhar 360, não olhando só para o resultado, mas olhando para algo a mais do que o resultado, para aquela comunidade que ajuda a construir esse resultado. Nossa, que espetáculo! Interessante. Veja, como eles foram, né, agregando os valores, né, e que a comunidade, os estudantes, todos, né, todos possam estar acompanhando e aprendendo, né? Então, isso realmente nos orgulhamos muito, né, da empresa que se encontra em Blumenau. De ser catarinense, né? A Hering, no bairro de Bom Retiro, né? Do Bom Retiro. Gente, o convite fica a todos para que venham conhecer, tanto as pessoas que moram aos arredores de Blumenau, como o blumenauense, que muitas vezes as pessoas de casa nem conhecem, né? Então fica aqui o nosso convite e com certeza o seu Maciel vai voltar nesse programa para contar um pouquinho mais da história. Gente, acabou o nosso tempo. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigada pela presença, seu Maciel. Ok. Eu que agradeço a todos e agradeço a comunidade.